boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês para continuarmos esse nosso ciclo de conferências em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante polêmico e muito interessante para nós discutirmos aqui em todas as visões do mundo, que é o famoso conceito, do céu e inferno. O famoso conceito do bem e do mal, do Deus e do demônio. Ou seja, como surgiu, de onde surgiu a dualidade no mundo. Essa visão dual. Então, o homem, desde a mais tenra idade, a humanidade, não tinha muito conhecimento sobre a sua própria essência, sobre a sua própria natureza, sobre a Terra, sobre o universo, sobre as galáxias, sobre as estrelas. Num mundo muito primitivo, o homem sempre procurou querer entender tudo que estava à sua volta e a sua própria razão de existir neste mundo. É óbvio que quando ele se deparava com o Sol, se deparava com a Lua, com todas as forças da natureza, na sua humilde ignorância, na tenra juventude da humanidade, o homem tinha pouco conhecimento para tentar entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E mesmo hoje, na maturidade de nossa humanidade, com toda a nossa ciência desenvolvida, o homem malemar saiu do planeta Terra para vislumbrar essa imensidão do universo que nos cerca. É óbvio que esses povos antigos tentavam explicar muitas coisas à sua maneira, da sua forma de ver e de entender e de compreender o mundo na sua primitividade. Os filósofos de todos os povos, os filósofos mesopotâmios, os filósofos persas, os místicos persas, os filósofos gregos, os místicos gregos, os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos, os atomistas, os geômetras gregos. E o importante é entendermos que a nossa visão de mundo ocidental, a nossa filosofia de ver o mundo ocidental tem uma origem grega. E a religião judaico-cristã, é muito importante que se diga, que naquele Oriente Médio, a cultura dominante, o pensamento dominante era o pensamento grego. Tá? Era uma das filosofias mais desenvolvidas em termos de escrita, em termos de matemática, Era uma cultura muito desenvolvida, todas as formas arquitetônicas gregas. Você vê que toda a arquitetura romana, toda a arquitetura que existe lá, é toda uma chupação dos gregos. Os gregos é que foram os grandes pensadores, os grandes matemáticos, os fundadores de bases filosóficas e de uma escrita praticamente mais ampla. Até o próprio Evangelho de Jesus foi escrito em grego, ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Então, essa forma de pensar o mundo, de tentar entender o mundo de uma forma mais sofisticada, começa a surgir desses pensadores. Então, é muito óbvio, que muitos povos faziam a seguinte pergunta: quem criou tudo isso? De onde veio tudo isso? Essa é a pergunta óbvia e principal de qualquer cultura que comece a pensar, que comece a raciocinar. Ok? As pessoas veem todos os dias, animais nascerem, crianças nascerem, o nascimento, o surgimento, as coisas começando, as coisas sendo criadas. Então é óbvio que os antigos pensavam que, de alguma forma, alguém ou algo, ou alguma inteligência, um ser muito poderoso, criou tudo isso. Criou o céu, as estrelas, o sol, a lua, a terra, a água, os rios, os lagos, os peixes, as plantas, os animais. Então, o mito da criação, para responder a pergunta quem criou, veja bem, os antigos não sabiam quem criou, ou o que criou, ou quem criou, o que era o que criou. Então eles usam um termo, uma palavra, que na nossa cultura, Deus. Mas veja bem, quando você diz essa palavra não explica absolutamente nada.
Você dizer que foi Deus que criou o mundo, não explica porque ninguém define ou sabe nada a respeito de quem é esse cara chamado Deus. O que é Deus? Aí vem um monte de pergunta. Deus é uma pessoa? Deus é um indivíduo? Onde ele está? Ele é homem ou mulher? Macho ou fêmea? Né? Onde ele se encontra hoje? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Tinha uma pergunta muito interessante de se fazer. Né? Na metáfora do mundo. Muito bem. Então, essa é uma visão que os antigos tinham da coisa. Então eles criou uma figura super poderosa, uma figura transcendente, que criou o mundo de alguma maneira. Então, agora o que vai acontecer? Todas as culturas na Terra, as culturas que surgiram pelo planeta, pelo mundo, cada uma de cultura criou o seu próprio mito da criação. Ok? Então, existem muitos deuses, criador do céu e da terra. E esses deuses é de acordo com cada povo, né? Cada povo, cada cultura criava um deus, diferente um do outro até. Uns adoravam o deus Sol, né? O Sol era de grande divindade. Eles não pensavam o Sol, o Deus como uma pessoa, como um indivíduo. É aquele que dava vida, aquele que fornecia a vida, que fazia crescer as plantas, que sem ele tudo era trevas, tudo era escuridão. Não tinha calor, tudo era frio, então não existiria vida. Era muito fácil de perceber que o Sol era a grande força geradora de toda a vida. Então muitos povos, como os povos maias viam o Sol como... né? E muitos outros povos do Egito, então, tinham uma adoração, né, ao Sol. E muitos outros povos do mundo adoravam o Sol como um grande Deus, como um Deus da vida. Né? Né? Os hindus têm a sua visão de Deus. Né? Ok? As 4 grandes religiões, os taoístas, né? O taoísmo na China tem sua visão de Deus, né? O judaísmo, né? Vai ter a sua visão de Deus. O islamismo, né? Vai ter a sua visão, o seu modelo de Deus. O budismo também vai ter a sua visão, né? Falando das grandes religiões do mundo. Ok? Nós vamos tentar ver o mito da criação. Como é que é interessante? Porque às vezes, muitas culturas acabam copiando os mitos de outras culturas. E acabam achando que é um mito próprio, que é uma visão própria, que é o Deus próprio. É muito engraçado, né? Por exemplo, tem um programa de televisão que ele era famoso, um repórter, né? Que ele termina o programa dele, todo dia ele termina o programa dele e fala assim que o Deus de Jacó, Abraão e Isaac vos abençoe. Isso é bem coisa de crente. Entendeu? Mas por que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Né? O que? Ele está citando qual Deus? Esse Deus aqui, ó. Esse Deus judaico, ou seja, o modelo do Deus judaico. Por que ele acredita? Porque ele acredita que só esse modelo é o real, é o perfeito, é o melhor. Os outros. Então, você pode notar que as pessoas elas são condicionadas a ver um Deus à sua maneira. A sua tradição cultural e religiosa. E, em muitos, elas desprezam a visão de outros povos, de outras culturas. Isso começa a criar o chamado conflito religioso. Quem realmente está com a verdade? Quem realmente sabe qual é a verdade? Qual é o modelo de Deus verdadeiro? O melhor, o mais próximo da realidade. Tudo bem. Então, nós vamos conversar a respeito do por que surgiu o conceito de céu e terra. Então veja bem, lá em cima
é um infinito fantástico. As pessoas olham uma coisa que aparentemente eles não entendem aquela grandeza que está lá em cima, onde está o sol, as estrelas. Então, lá em cima, todos os povos chamavam de céu. Ok? E aqui embaixo, a terra. A grande dualidade. Como eles andavam pela terra, pelo mundo todo, todos os povos, e ninguém encontrava Deus aqui na terra, certo? Só podia-se chegar à conclusão que Deus não habitava a superfície da terra, ou aqui na terra. Deus só poderia habitar o céu. Isso é uma questão muito primitiva de percepção da realidade. Outra coisa interessante, quando as pessoas começavam a viver a sociedade, percebiam as desgraças profundas em que a civilização passava nas grandes guerras, nas grandes carnificinas, nos conflitos, nas doenças, nas epidemias em massa, quando acontecia aquela coisa terrível na face da terra. Como explicar a presença de Deus aqui? Deus, na cabeça de muitos povos, era um indivíduo perfeito. Uma coisa extremamente perfeita que não poderia ser responsável por toda esta caoticidade do mundo, o sofrimento, a angústia, todas essas situações do mundo. Então, o homem já começa a pensar primitivamente na dualidade. Então ele já divide o mundo em duas partes. Ele começa a dividir. Ele divide o mundo em céu e em terra. Ok? Vamos tentar entender. Então, no céu deve morar Deus, o grande Criador de todas as coisas. Porque eu não sei, é infinito, é uma coisa que eu não entendo. E na terra moram os homens, a sua criação, e tudo que ele foi criado. No entanto, na terra existe uma coisa muito que é o mal. O mal impera na terra. E na concepção desses povos, o mal não poderia ser uma obra do divino, não poderia ser uma obra de Deus. Tá? Então, eles criam um universo, uma dualidade do céu, em contrapartida ao céu, em relação ao mal, eles criam então a ideia de inferno. Mas essa ideia de inferno, ela vem exatamente coligada com uma grande inteligência responsável pelo mal. Responsável por essa, vamos assim dizer, por todas as desgraças que a humanidade vivencia, que a humanidade passava. Então, se cria uma figura totalmente antagônica a Deus, que é o demônio. Ok? Então é muito fácil vocês entenderem como as pessoas começavam a criar ideias, a montar modelos. Porque se ele cria, na sua concepção, um Deus criador perfeito, esse Deus não pode criar o mal, não pode ser responsável pelo mal. De alguma forma, o mal deve estar ligado a uma outra pessoa, a um outro indivíduo também muito poderoso. Tá? E esse indivíduo só pode morar na terra, ele não pode morar no céu. Mas como você olha a superfície da terra, anda e não vê de cara, você nunca dá de cara com ele, você nunca sabe como ele é, ele não tem uma existência real, ele é apenas arquetipal, então tem um jeito de você esconder ele. Você esconde ele aonde? No fundo da terra. Né? E é interessante que todos nós sabemos que quando você vai entrando no fundo da terra, e o que vem do fundo da terra através dos vulcões, é aquela lava incandescente, aquele calor, aquele fogo destruidor. Então os homens da antiguidade imaginavam que lá no fundo da terra, o inferno obviamente deveria ser muito quente. Vocês estão me entendendo? Então, a partir dessa visão que os antigos começaram a ter, já existia na sua própria visão de mundo a grande dualidade. A dualidade era uma coisa extremamente arquetipal. Você quer ver como que é fácil entender por que os povos começaram a pensar em dualmente, em opostos? O próprio
A própria rotação da Terra provocando o dia e a noite, o fenômeno do dia e a noite, né? Olha, o dia e a noite. Essas duas condições primárias já criavam uma visão contraditória. A noite é escuridão, trevas, sem luz. E de dia, quando o sol aparecia, muita luz, muita luminosidade. Então, eles já começavam a pensar que as coisas eram opostas. Luz e escuridão. Luz e trevas. E eles observavam na natureza, sempre tinha no reino dos animais, no reino humano, homem e mulher. Sempre existiam duas coisas diferentes. Mas veja bem que são diferentes. A ideia de oposto é colocada na cabeça de quem classifica, de quem observa. Então eles colocam o quê? Né? O macho, né? A fêmea e o macho. Nesse contexto, o homem e a mulher. Quente, frio. Sabe, eles começam a classificar essas coisas dentro de uma visão aparentemente opostas. Ok? Muito bem. Dessa forma, as grandes religiões antigas, elas vão criar uma visão, o mito da criação, através da dualidade. Por exemplo, o judaísmo, no judaísmo, nós temos a seguinte visão da criação, da Gênesis. Nós temos Deus, uma figura ou uma energia que nós não sabemos, mas Deus cria Adão e cria Eva. Já cria a dualidade, o macho e a fêmea. A primeira manifestação, a primeira criação de Deus, no sentido assim, claro, que é a criação do homem, o casal primordial. No entanto, os hindus eles criam esse mito aqui. Vocês vão ver que interessante. Eles criam, Brahma é o grande Deus. É a palavra para Deus na Índia. E a criação começa com dois varões celestes. Shiva e Shakti, também o casal primordial. Agora, você vai na China, por exemplo, o taoísmo chinês clássico. Na China, ou seja, o taoísmo, ele vai pegar o Tai Chi, ele vai dar esse nome, o grande Chi, a grande energia primordial. Eles não chamam de Deus, eles chamam de grande Chi, o grande Chi, o Tai Chi, por isso a gente faz Tai Chi Chuan. É a mesma coisa. E da energia primordial manifesta-se as duas energias fundamentais, que é o Yang e o Yin. Tem alguma semelhança? Hã? E vamos muito mais longe nesse questionamento, nessa visão da coisa, quando a ciência moderna hoje, através da física quântica, a ciência descobre que tudo que existe na natureza, provém da energia pura. E a primeira manifestação da energia pura é o próton e o elétron.
Nós sabemos que com a combinação de prótons e elétrons você tem todos os elementos que existem na natureza. Eu pergunto, será que o que foi passado para os antigos, para os povos antigos, os sacerdotes, que tinham contato com os planos espirituais superiores, que faziam perguntas aos anjos, faziam perguntas aos santos, aos espíritos? É óbvio que médium existiu em todas as épocas da humanidade, existiu paranormais sensitivos. Todos os grandes profetas bíblicos, judaicos, nós sabemos que eram indivíduos que contatavam anjos, saíam fora do seu corpo, eram levados para cidades astrais. Enoque fazia isso, Elias e muitos outros profetas que conversavam com os anjos. Hoje nós sabemos que esses anjos, entre aspas, né, qualquer sensitivo e paranormal moderno que já contata, viaja, entra em contato, conversa, dialoga. Mas pensem, há 2, 3 mil anos atrás, um cara sem saber que a Terra era redonda. E você chega para essas inteligências e pergunta sobre a criação do universo, do que as coisas são feitas. É óbvio que não podia ser muito bem explicado, nem hoje com a física quântica a gente entende direito. E você vê, aqueles caras não faziam faculdade, gente, não tinham colégio. Os malemar sabiam ler e escrever. E olha lá se soubesse ler e escrever. Como é que você vai explicar física avançada para esses indivíduos? Então, a melhor forma é criar símbolos, ideias simbólicas. E falar, olha, Deus cria uma energia, Adão, o primeiro casalzinho, a partir disso tudo é gerado no universo, todas as coisas. Na Índia, Shiva e Shakti já tem uma visão muito mais interessante. Deus manifesta, nós vamos ver as diferenças dos deuses. Que na Índia é um Deus panteico, ou seja, um Deus manifesto em todas as coisas. No judaísmo é um Deus imperador, que do alto dirige o mundo ditando regras e leis. Ele está separado do mundo, ele não compartilha com o mundo o Deus judaico. Agora, o Deus indiano é um Deus manifesto. E o que nós estamos criando na física quântica, a visão de Deus que nós estamos formulando na física quântica, é muito mais parecida com o Deus indiano do que com o Deus judaico. Nós somos origem. Por isso que o indiano fala assim, nós somos deuses. Você é Buda. E Jesus falava isso claramente. Você é Deus, você faz parte dessa energia. Deus não está lá na altura dirigindo o mundo. Você é a manifestação dessa inteligência na Terra. No entanto, uma das coisas mais importantes que nós devemos entender, que toda visão da aparente dualidade, ela sempre provém de uma unidade. Todos os povos criam a manifestação a partir da unidade. Como se as duas coisas fossem divididas e separadas. Mas o taoísmo é uma das únicas culturas que veem essas duas manifestações não como entidades isoladas, que existem separadamente no universo. Essas duas entidades, essas duas energias só existem complementando-se umas às outras. O universo só existe por causa da interação dessas duas energias, dessas duas forças. Eles não veem, né? Eles não trabalham em detrimento do bem contra a parte do mal. O mal e o bem não vai acontecer dentro dessa separabilidade das coisas. Tudo vai estar conectado pelo próprio Deus. Ou seja, nunca as coisas estiveram desconectadas. Aparentemente, elas se manifestam de uma forma diferente, mas ainda continuam conectadas com o divino. Tá? Toda essa visão taoísta que eu tive, todo esse estudo, foi o qual eu tentei desenvolver, utilizar a física quântica para explicar exatamente esse modelo, para não ter coerência com a filosofia taoísta, com a filosofia budista, essa visão que eu fui tendo e aprendendo com os mestres, e tentar transformar isso talvez numa linguagem científica, física, para tentar dar uma luz, né? Mostrar um modelo de Deus diferenciado, ou da nossa posição dentro desse contexto, dentro do universo.